Bom dia, meninos do terceiro ano. Professor Max aqui. Hoje a gente está finalizando nossa primeira unidade aqui. A gente está na terceira aula já, né? É um conteúdo um pouquinho longo, né? Extenso, mas é isso. E assim, pessoal, alguns informes para vocês iniciais aqui. Com relação à questão do Enem, né? Como vocês já estão sabendo, o Enem está temporariamente suspenso. Ainda não há uma data ainda certa quando serão as provas do Enem. Por enquanto, o Congresso suspendeu, né, as provas do Enem. Então, assim, o correto agora realmente é fazer esse primeiro momento e aí ficar aguardando possivelmente esse adiamento aí, que eu acredito que deve acontecer essas avaliações possivelmente em janeiro ou até mesmo ali no meio do mês de dezembro. Isso vai depender muito da questão como se comporta a pandemia nos estados. Então, nós da região norte, infelizmente, as notícias não são muito boas, visto que aqui a curva da pandemia ainda está muito alta aqui. Lá para o sul, a curva deu uma queda, teve uma queda bem significativa. Em São Paulo ainda está um pouco alta, mas já está também em declínio. Aquela região sudeste ali, então, assim, a pandemia já está um pouco mais, apesar do alto índice de morte em São Paulo, mas a pandemia praticamente já chegou ao seu pico lá e agora começou a fase da queda. Nós aqui ainda vai demorar um pouquinho pelo jeito. Beleza? Então esses são alguns informes iniciais para vocês com relação à questão do Enem, que eu acho que vocês devem estar preocupados, mas não fiquem, que a gente vai estar aí colocando algumas coisas para vocês. Eu vou estar passando para a Jennifer alguns informes com relação ao Enem, com relação a esse calendário. Eu estou monitorando. A gente está preparando material para vocês de geografia, principalmente na parte de atualidades, que eu vou encaminhar para vocês. Então se prepare, que deve chegar para vocês nos próximos dias aí, para que vocês possam ir para as férias, né? De você, na verdade, está numa... Não é férias, mas assim, a gente está realmente um pouco mais disperso, mas a gente deve se reunir as forças aí agora no mês de julho, pegar essa frente aí, porque a prova do Enem deve vir com tudo. Eu arriscaria dezembro ou janeiro essa prova, possivelmente, né? Dependendo de como vai se comportar a pandemia. Beleza? Pessoal, na aula passada nós falamos sobre transportes, né? A gente falou dos principais meios de transporte do mundo. Recebi, assim, algumas indagações, né? Algumas perguntas com relação à questão do transporte, né? Uma pergunta aqui que chegou até mim. Professor, me diga uma coisa, com relação à questão da pandemia, né, a questão do Covid no Brasil e o mundo, como é que está se comportando o transporte mundial? Em declínio, né? A resposta é essa, em declínio. Porque as movimentações, elas diminuíram, pessoal. Hoje você tem que perceber quais são os principais centros econômicos do mundo. Estados Unidos, China, né? União Europeia e ali, né, o restante da Ásia, né, como Japão e até mesmo a própria Índia, os tigres asiáticos, né? Então esse aqui praticamente é o eixo da economia mundial, sendo que a América Latina e o Brasil são eixos secundários. Então, assim, como o centro da pandemia foi dentro da China, inicialmente, depois foi para a Europa, Estados Unidos, então assim, o eixo da pandemia foi mudando. Então, gradativamente, o transporte, ele assim, ele foi realmente reduzindo e agora começa uma nova frente, uma nova recuperação, né? Os transportes, principalmente saindo da China em direção ao mercado mundial, realmente teve uma queda. O transporte aéreo nem se fala. Sem sombra de dúvida, o transporte que mais se afetou durante essa pandemia é o transporte aéreo, porque o fluxo de movimentação de pessoas, né? Então, voos internacionais foram cancelados, voos locais foram cancelados e assim por diante. Então, respondendo a pergunta aí. E como vai se comportar daqui para frente? Vai depender muito da recuperação desses países. A China já dá sinais de uma recuperação. Os Estados Unidos estão no topo da pandemia. São mais de 1,5 milhão de pessoas infectadas dentro dos Estados Unidos, né? São quase 100 mil mortos nos Estados Unidos. Então, o fluxo também, a movimentação do transporte dos Estados Unidos
também está muito reduzido. A China começou a se recuperar. Só que os principais mercados chineses, né, são, né, a Europa, né, a própria Ásia ali, que a China domina, os Estados Unidos, ela tem uma entrada muito forte na América Latina com o Brasil, né? E o Brasil realmente vive esse momento triste da pandemia. Então, respondendo a pergunta aí da última aula que me mandaram aí, essa pergunta eu estou respondendo aí para você. Beleza? Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar, eu dividi a aula em dois momentos bem interessantes, porque a gente vai voltar a falar do Covid, não tem jeito, porque a gente vai falar do turismo. Mas eu pontuei a aula, a rede multimodal de transporte, e o segundo momento a gente vai falar sobre o turismo global. Pessoal, esse primeiro ponto, que é a rede multimodal de transporte, o que é isso? Professor, o que é uma rede multimodal de transporte? Também conhecida como, a gente também conhece como intermodal. O que é isso? É quando os meios de transporte todos estão linkados dentro de um eixo. Para que todos os meios de transporte se interliguem entre eles, por isso que é intermodal, né, tem que ter uma grande infraestrutura para interligar esses meios de transporte. E onde que esses meios de transporte, esses intermodais, são mais coerentes, são mais coesos nos países com grande desenvolvimento. Por exemplo, países que apresentam uma infraestrutura melhor. E aí eu cito para vocês o caso dos Estados Unidos. Isso que eu estou te falando agora já caiu numa questão do Enem. Um Enem de 2016. Caiu uma questão assim, falando sobre os meios de transporte. E pedia para o candidato a avaliar muito essa questão, como se comporta esses meios de transporte mundiais. Então, muito atento para isso. Então, onde o desenvolvimento é maior, os meios de transporte são mais, que eu posso dizer assim, mais coesos. Nós chamamos o sistema multimodal, ele é mais coeso porque tem uma infraestrutura melhor. Quando vem para o Brasil, esse nós chamamos esse eixo intermodal, ele passa a ter algumas fragilidades. Porque as regiões brasileiras, como eu destaco aqui, o transporte, né, cada meio de transporte é adaptado conforme suas necessidades. Aí eu destaco aqui, cada região do país obedece um padrão, né, e eu destaco ali um padrão de transporte. No Brasil nós temos essa diferença. As regiões brasileiras parece que cada uma conseguiu adaptar seu meio de transporte. Por exemplo, a Amazônia. Quando se fala em Amazônia, o transporte aquaviário que mais se destaca aqui. Aí quando nós vamos saindo daqui lá em direção à parte central do Brasil, aí nós já temos o transporte rodoviário muito forte. Você vai para o Sudeste, além do transporte rodoviário, nós temos o transporte aéreo na região Sudeste muito forte, né? É muito forte a malha aérea do Sudeste brasileiro. Já para o Sul do Brasil, você já vê um sistema ferroviário, aparece um sistema ferroviário bom, né, que eu posso dizer assim. E Nordeste também, a questão dos portos nordestinos são bem localizados devido à aproximação, né, com mercados internacionais e também um transporte rodoviário bem fortalecido. Então, assim, cada região brasileira ela vai correspondendo como eu posso dizer assim, as necessidades econômicas do que cada uma produz. Então, por exemplo, no norte da Amazônia, a nossa aproximação muito grande pelo sistema aquaviário. Então, essas são algumas informações que eu estou deixando aqui para você. Tá bacana? E assim, eu estou trazendo para vocês também outra informação. Olha só que eu encontrei aqui. Isso não tem no livro dos senhores. Tá? Mas eu destaco aqui, olha, aqui em 2018, a movimentação de cargas do Brasil, ela respondeu 5,9 trilhões de reais, olha só. Então, para você ter uma ideia de o quanto é importante os transportes no Brasil serem interligados, né? Criar esse intermodal de transporte. Né? Se o país tivesse uma infraestrutura melhor, eu te garanto que esses números ali triplicariam. Né? Como ainda o Brasil tem grandes problemas, principalmente no sistema rodoviário, para te ter uma ideia, a grande maioria, mais de 50% das cargas do Brasil são transportadas via rodovias.
Então ainda é um produto muito caro. Você sabe que o transporte rodoviário, devido aos problemas que as rodovias brasileiras enfrentam, o produto chega muito caro até a gente, até o consumidor, né? E já nos Estados Unidos, na Europa, essa movimentação de carga ela é feita através das ferrovias, no Brasil, rodovias. Então, assim, há essa necessidade realmente de tentar criar outros meios, já se discute isso, né? O Ministério dos Transportes já fala sobre isso. Nós já temos algumas ferrovias em construção no Brasil, já falei isso aqui, a ferrovia Norte-Sul, interligando o norte do Brasil ao sul do Brasil, e outras ferrovias que vai tentar interligar o Brasil para desafogar essa dependência que o Brasil tem do transporte rodoviário, né? Em 2019 nós tivemos aí a surpresa, né? Nós tivemos alguns problemas no transporte rodoviário brasileiro. Em 2018 nós também tivemos problemas no transporte rodoviário brasileiro, inclusive, né, a greve dos caminhoneiros, que afetou o Brasil todo, para você ter uma ideia. Então hoje o Brasil praticamente depende de uma categoria. O Brasil está muito atrelado a essa categoria dos transportes, principalmente dos carreteiros, né? E hoje eles já perceberam essa dependência, né, que o brasileiro tem deles, e eles criam muitas das vezes até algumas exigências que eu não vejo como absurda, mas até questionáveis também, né? Então hoje o Brasil depende muito do transporte rodoviário, infelizmente. Aí eu estou trazendo essas informações aqui para vocês. Mas, professor, quais são os principais hoje, os principais cargas, né, os principais produtos brasileiros ou cargas brasileiras que mais circulam pelo território nacional? Eu destaquei ali para vocês os 3 principais produtos hoje, né, brasileiro, transportado por caminhoneiros do Brasil todo. Claro que existem outros produtos, mas os 3 principais são esses. A soja, como vocês já sabem, a soja hoje brasileira ela é escoada por grandes portos no Brasil, mas eu vou te citar aqui os principais portos que essa soja ela é escoada através de carretas. Quando ela sai da região central do Brasil, ali do Mato Grosso do Sul, Goiás, é levado ou para o Porto de Santos ou para o Porto de Paranaguá, no Paraná. Então, são dias de viagens que os carreteiros, esse transporte de carga. Eu já peguei vários, né, quando eu estou em viagem, carretas passando aí abarrotadas de soja, saindo dessa região central, principalmente em direção ao Paraná e ao Porto de Santos, em São Paulo, né? Carne também, hoje nós temos algumas regiões produtoras de carne no Brasil, que mandam carne para todo o mercado nacional. A região central do Brasil, o estado de Goiás, Mato Grosso muito forte, Rio Grande do Sul também nós temos uma produção de carne muito forte, o próprio estado de São Paulo, a produção de carne é levada desses locais para outras regiões do Brasil, transporte terrestre. E aí, claro, combustível que praticamente o território todo é abastecido, né? As refinarias brasileiras estão no Nordeste, Camaçari, né, no Nordeste brasileiro, né, na Bahia, as refinarias do Rio de Janeiro, que a gente tem, né, e assim algumas lá para o sul do Brasil. Então, para você ter uma ideia, o combustível até chegar aqui no Brasil, ou ele também vem através de navio, também que atracam dos portos, mas os caminhões, né, de tanques carregando combustível para o Brasil todo é algo impressionante que a gente acompanha isso aí. Então, pessoal, é mais ou menos isso. O transporte, falar um pouquinho sobre a questão do transporte. O transporte do Brasil realmente é um transporte muito precário. Nós temos um intermodal, um multimodal, como você queira falar, ainda muito atrelado a um transporte que é o rodoviário. A gente não tem a interação dos meios de transporte nacional. Ainda temos esse problema. Cargas no Brasil se transportam via rodovias, enquanto na Europa e nos Estados Unidos essas cargas são via ferrovias. Então o produto chega muito mais barato. Eu acho que agora tu entende por que o produto chega mais caro no Amapá. O Amapá ainda tem esse problema do isolamento geográfico, né? E assim vai. Beleza? Pessoal, na segunda parte, a gente vai falar aqui sobre o turismo global, né? E aqui não teria como não falar, né, da pandemia. Não teria como, porque a pandemia agora veio realmente, bateu de frente com o turismo global.
Mas eu pontuei para vocês algumas coisas aqui, o que seria esse turismo global, né? Tu já sabe que o turismo global tem a ver com o deslocamento de pessoas por diversas cidades do mundo, certo? Isso aqui não é novidade para você. Porém, existem algumas cidades do mundo que se destacam pelo movimento dessas pessoas, né? E são essas aqui que eu destaquei para vocês. Os principais locais, os principais centros do mundo hoje com relação às rotas do turismo. Os Estados Unidos hoje tem a principal rota do turismo mundial, né? Para você ter uma ideia, são mais de 50 milhões de pessoas que entram no solo americano todos os anos, pessoas do mundo todo, principalmente latinos, canadenses e europeus, hoje adentram o solo americano. Professor, quais são as principais cidades americanas que recebem hoje turistas do mundo todo? Vou destacar 3 aqui muito importantes para vocês. Nova York, né, o centro do Covid, na verdade, o epicentro do Covid nos Estados Unidos, é a cidade americana que mais recebe turista dentro do solo americano. De lá nós temos Los Angeles, né, nos Estados Unidos, já na porção oeste nos Estados Unidos. Los Angeles, ali a região da Califórnia, é o segundo local que mais recebe turistas. Depois nós temos Orlando, né, a cidade de Orlando, que é onde está o parque de Walt Disney, recebe milhares de pessoas. São aproximadamente mais de 10 mil, parece quase 30 mil pessoas por dia. Essa cidadezinha recebe de turistas ali. Aí vem outras, vem Miami e outros centros dos Estados Unidos que recebem muitos turistas. Em seguida, eu destaco ali a União Europeia, destaque para a França. Para você ter uma ideia, em 2018 foram mais de 37 milhões de turistas em Paris, na França. Na verdade, a França é o país da Europa que mais recebe turistas. Depois dela, aí vem outros centros, como Londres, na Inglaterra, Roma, na Itália, Madrid, na Espanha e outras cidades dali europeias, né? Então, a União Europeia é a rota também, uma das rotas que mais recebe turistas. Depois nós temos a Ásia. Aí destaque, né, para as cidades principalmente chinesas, né, citar aqui Xangai, né, na China, Pequim, na China, destaque também para Singapura, Tóquio e outras cidades asiáticas aí que recebem muitos turistas. Nós tivemos a Copa do Mundo na Rússia, a última Copa do Mundo, né, a de 2018 na Rússia, destacar isso também, o número de pessoas milhares de pessoas que seguiram isso. Muito cuidado, pessoal, com o turismo na prova desse Enem. Então, o que a prova vai pedir de você? Ela vai pedir justamente isso, que você identifique esse padrão das rotas mundiais, e aí que pode ser a cereja do bolo. Pode querer perguntar para você o impacto que a gente vai entrar agora, o impacto, né, da pandemia no turismo, né? E aí que você tem que desenrolar, fazer uma análise em geral, beleza? Olha só, continuando aqui com relação às rotas, né? Eu coloquei aqui as rotas sempre estão associadas a grandes eventos. E é fato, a maioria das rotas do mundo todo, você tem que ficar atento, ela está associada a um grande evento. E aqui no Brasil, eu vou puxar a sardinha para o Brasil, eu destaco aqui 3 grandes eventos, eu vou citar o 4 daqui a pouquinho, tá? Mas é assim, os 3 grandes eventos no Brasil que foram realmente grandes destaques, né, para o turismo. Em 2012, você tem aqui o Pan-Americano, né? O Pan-Americano no Rio, né? No Rio de Janeiro. Em 2014, você tem a Copa do Mundo, tá? E em 2016, as Olimpíadas do Rio. Professor, e qual seria o outro evento? Em 2019, né? 2019, a gente tem o Rock in Rio, né? Então, em 2019, aqui nós podemos citar o Rock in Rio, tá? Então, olha só. Então, o Brasil, a rota de turismo foi muito grande no Brasil, né? Diante disso, né, para finalizar aqui o nosso vídeo, eu falando um pouquinho sobre o turismo no Brasil. E eu vou destacar para vocês em 2019 alguns dados aqui interessantes. Olha quanto o turismo no Brasil quanto o turismo fomentou no Brasil em 2019. 238,6 bilhões de reais. Então, o turismo foi uma das maiores receitas que o Brasil
teve no ano de 2019. Para você ter uma ideia, só em empregos, olha quanto o turismo gerou para o território nacional. 2,9 milhões de empregos formais, pessoas empregadas com carteira assinada em todo o território nacional. E aí vai do Nordeste até o Sul. Então todas as regiões brasileiras hoje, elas são, assim, eu posso, grandes potenciais turísticos. Então o turismo hoje é, sem sombra de dúvida, uma das maiores arrecadações do mundo. Mas o que é que o Covid tem a ver com isso? É o que eu estou te falando. O Covid, é por isso que o Enem pode bater nisso. Com a pandemia, o turismo se fechou para o mundo. Né? Praias se fecharam, cidades que, por exemplo, Nova York, que é um dos maiores centros econômicos do mundo, está fechado. Você tem o Rio de Janeiro, que é a cidade brasileira mais visitada no território nacional, que praticamente toda fechada com lockdown. Você tem as praias do Nordeste brasileiro quase que todas fechadas. Então o turismo está em colapso. Né? Onde tem turista, tem dólar circulando, tem euro circulando. Então o Enem pode cobrar isso da gente, o impacto que a pandemia tem, né, dentro dessa atividade, que é o turismo. O impacto é impressionante, pessoal. Se tem 2,9 milhões de pessoas trabalhando com carteira assinada, que é emprego formal no turismo, você já imaginou informais? É o dobro. Então, é, na verdade, uma das atividades que faz parte do setor terciário, né? Mas o turismo, o que ele gera de arrecadações para dentro das cidades é coisa impressionante. Para você ter uma ideia, o turismo ele representa, se eu não me engano, mais de 37 a 40% da economia da França. Então, assim, são cidades realmente que sofreram muito. Roma, a Itália, onde foi o epicentro da pandemia, Madrid, Barcelona, são cidades turísticas que recebem milhões de pessoas do mundo todo. E tirando isso, o Brasil, você não tem noção como os hotéis, rede hoteleira fechada, restaurantes fechados, portos fechados, nós temos cruzeiro atracado, turista que não pode descer. Então, assim, pessoal, muito atento para essa questão do turismo. Eu arriscaria uma questão no Enem esse ano, de volta, mais uma vez, uma questão mais relacionada à questão da pandemia. Tá bacana? Então, assim, eu quero agradecer. Aqui a gente finaliza a nossa primeira unidade, que é um pouquinho, a gente falou um pouquinho sobre esse processo da globalização. Quero agradecer vocês, né? E qualquer dúvida que os senhores tenham do terceiro ano, por favor, me encaminhe. A maioria tem meu contato, me mande mensagem, eu mando material para vocês e o que vocês precisarem da gente está à sua disposição. Valeu, gente. Bom dia a todos. Tchau.